Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal do Loredo. Você já sabe, sempre aqui com vídeos, com muita informação, com notícias para vocês participarem com a gente. Se inscrevam no canal, no YouTube, canal do Loredo, ative o sininho, né? Receba as nossas notificações, sempre com vídeos atualizados e muita informação do esporte. E hoje, com um convidado especial, porque nós vamos bater um papo. Vou colocar já ele aqui, ó, na nossa conversa, o diretor executivo, CEO do Red Bull Bragantino, Thiago Escuro, para um bate-papo no canal. Reta final do Brasileirão termina nesta quinta-feira, mas no domingo já tem Paulista, o ano não para, vai emendar nas competições. Thiago, seja bem-vindo ao canal do Loredo, obrigado por aceitar bater esse papo com a gente e, é claro, com os torcedores que nos acompanham. Obrigado, Loredo, obrigado, sempre um prazer falar contigo. Você que vem nos acompanhando aí desde o dia 1 dessa parceria, sempre com um olhar crítico, mas respeitoso, positivo, entendendo cada etapa desse processo que a gente vem construindo, né? Obrigado pela oportunidade e, de novo, um grande prazer estar contigo aqui. É isso, e espero que, né, a gente possa aí trazer informações para a galera que nos acompanha em todo o Brasil, no mundo, também para o torcedor do Red Bull Bragantino. Thiago, fechando o Brasileirão, dá para dizer que objetivo, né, conquistado, a meta traçada, se a gente analisar que foi o primeiro ano do time na Série A do Brasileiro, depois de 22 anos e um momento de turbulência no primeiro turno, depois uma arrancada e o time chegou aí até a penúltima rodada, brigando até por uma pré-Libertadores, tem vaga na Sul-Americana, dá para traçar aqui objetivos conquistados, que o planejamento foi alcançado dentro daquilo que vocês planejavam? Loredo, eu entendo que sim, né? Especialmente quando a gente olha só a superfície. São aí 2 anos e pouquinho de parceria, dessa nova gestão, desse novo ciclo, um título de Série B, o acesso já no primeiro ano. Eu já vinha desde o início tendo esse cuidado, né, de alinhar um pouco a expectativa, porque o nosso plano desportivo ele é sim de médio prazo, por mais que haja um investimento significativo, ele está pautado numa ideia de jogo que precisa de tempo, ele está estruturado em jovens jogadores que também precisam do tempo para se desenvolver. Eu acho que toda essa dificuldade que nós enfrentamos na primeira metade da Série A auxiliou bastante na construção que vem pela frente aí, e extremamente satisfeito com o resultado final, com a classificação para a Copa Sul-Americana, voltar para uma competição internacional. Quando nós lá atrás fomos fazer a pré-temporada na Argentina, por exemplo, nós já havíamos mencionado isso, de que é importante começar a se habituar com essa experiência e ver tudo isso se concretizar é muito, mas muito gratificante. Agora, o que não aparece na superfície andou bastante também, Loredo, que é transformar a mentalidade interna do clube, né? Passar a pensar como clube grande, passar a acreditar que é possível jogar para frente, mesmo sendo um clube visto como médio pequeno, que é possível se enfrentar os maiores clubes do futebol brasileiro de igual para igual e sair com um resultado positivo. Então, essa mudança de mentalidade interna, eu acho que é o grande legado desse primeiro ano na Série A. A gente termina a temporada com os atletas, funcionários, acreditando que o Red Bull Bragantino é grande. Nós podemos enfrentar a qualquer uma das equipes do futebol brasileiro com respeito, mas também com a ambição de vencê-los. E isso vai fazer diferença na sequência. Perfeito. E a partir de agora, né? A gente percebe o trabalho vem sendo galgado passo a passo, né? O Red Bull Bragantino não tem procurado, pelo menos eu vejo dessa forma, antecipar etapas, né? Ele tá indo passo a passo. Vinha de uma Série B, uma conquista, chegou numa Série A, daí faz, né, um bom campeonato brasileiro, se a gente levar agora pelos números finais, vem uma vaga para a Sul-Americana, projetando para passar para o torcedor, no ano que vem, Copa do Brasil, Paulista, Brasileiro e Sul-Americana. O que mais precisa? É a manutenção do time? É contratar mais reforços?
treinador de contrato renovado para manter todo esse projeto também. De que forma isso começa a ser trabalhado ou já está sendo trabalhado? Edu, é uma continuidade do plano lá de trás, na verdade. Não vamos criar nada novo agora. Esse é um grande ativo do Red Bull Bragantino, é a coerência, é o quanto nós acreditamos no plano que está sendo construído. Então, desde da entrevista da coletiva de anúncio da parceria, nós falávamos de infraestrutura, de qualificar atletas, de investir em pessoas. Então, cada vez mais a gente tem investido em tecnologia, em novos profissionais, em novos equipamentos para o dia a dia das nossas equipes. Projeto de centro de treinamento caminhando para a fase final. A gente tem a expectativa grande de que nos próximos meses as obras possam ser iniciadas e aí, num prazo de 1 ano e meio, nós vamos para um outro nível em termos de infraestrutura para atletas, para a comissão técnica e, naturalmente, ano a ano, qualificando o elenco, porque no final do processo precisa ter qualidade nos atletas para que tudo funcione, né? Eles são as estrelas desse negócio, são os protagonistas desse trabalho, eles é que decidem os jogos em campo, então nós vamos dar continuidade a esse processo, Loredo. Então, mais algumas contratações virão, algumas até já anunciadas, mantendo essa coerência desse perfil de jogadores jovens, com dinâmica, com velocidade, com qualidade técnica, para serem adaptados a essa ideia de jogo. O Maurício é uma peça fundamental desse processo. Sem treinador que acredite nisso, não é possível fazer com que isso evolua. Então, nós estamos aí no terceiro treinador do nosso ciclo de gestão, Zago, Felipe, Maurício, e trabalhando muito para preservar a identidade, que é jogar para frente, que é tomar a iniciativa do jogo. Tivemos uma equipe dominante na Série B, com o Felipe tivemos uma equipe que, apesar de todas as dificuldades que nós enfrentamos, foi a melhor campanha do Paulista na primeira fase, conseguiu construir coisas boas também, e o Maurício vem agora na continuidade, compreendendo o que a Red Bull espera de todos nós de uma forma muito madura, muito equilibrada, construir um ambiente com os atletas, comissão técnica muito equilibrado, muito saudável, e isso faz diferença para planos de médio prazo, como é o nosso, né? Então, a expectativa é positiva e para responder o torcedor, da mesma forma que eu disse que a obrigação nossa do ano era a permanência na Série A, eu entendo que nesse segundo ano nós já temos a obrigação de almejar coisas um pouco mais para cima, né? Só a permanência na Série A não pode mais ser o nosso objetivo. Nosso objetivo precisa ser passar a competição toda ali no bloco dos 8 primeiros, o que nos vai dar uma condição de escapar e brigar de fato por uma vaga na Libertadores na temporada 2022. Eu acho que esse crescimento ano a ano precisa ser uma responsabilidade nossa em função de tudo que vem sendo construído aqui, né? Perfeito. E em cima disso que você coloca, é sempre natural, né? A chegada de reforços dentro da filosofia do clube e a saída de outros atletas também. E a gente já percebeu, né, nesses últimos tempos que alguns atletas de fato saíram. Agora, recentemente, até o próprio Alex Alves, que foi ao Náutico, que já era um jogador também, né, que estava no clube, ídolo de torcida, mas enfim, que fazia parte do processo. E a gente ouve sempre também muitas especulações, o próprio Cruzeiro, por causa do Felipe Conceição, que teria interesse em outros jogadores, citou-se Morato, entre outros. Tem de fato já alguém que você possa falar que não permanecerá, que o contrato está se encerrando também, dentro desse processo natural e que também estará deixando aí o clube, Thiago? Loredo, esse é um processo doloroso para nós também, né? Acho que isso eu gostaria de aproveitar a oportunidade para dividir com vocês da imprensa e com o torcedor. Então, o nosso carinho pelo Alex, ele também é grande, a nossa gratidão enorme. É um atleta que tem uma história muito bonita dentro do clube, mas de qualquer forma chega um momento que a gente precisa olhar para o futuro do clube, quais as necessidades que vêm pela frente. Nós estamos conduzindo todas essas ações com muito respeito a todos os atletas, especialmente com esses atletas que têm uma história muito, mas muito vencedora, uma relação com o clube, com o torcedor visceral.
Mas é isso, o clube precisa dar o próximo passo, é natural que o elenco vá sendo qualificado, é natural que atletas que estão demonstrando dificuldade de ter mais minutos, de estarem em campo com mais frequência, comecem a buscar outros objetivos, outros ambientes, para que a gente também possa abrir espaço e trazer atletas que consigam elevar o nível do nosso elenco, né? Por qualquer razão que seja. Então, tem sim a saída do Alex, a gente está discutindo algumas outras situações. O William Correia é um outro atleta que tem uma relação muito positiva comigo pessoalmente. O William é um atleta que eu trabalhei com ele no Cruzeiro. Eu o trouxe para o Red Bull Brasil lá atrás, depois o convidei para o projeto do Bragantino. Foi um jogador decisivo na campanha da Série B, mas que nesse novo ciclo do clube vem demonstrando dificuldade de se adaptar, de entender quais são os comportamentos exigidos para a posição dele. Então, o William também é um jogador que nós estamos caminhando para que ele tenha uma saída positiva, que ele possa buscar um ambiente para ele continuar a carreira dele. O William está com 31 anos, precisa jogar, precisa estar em campo, e é importante que a gente ache um ambiente saudável. Mas é isso, eu acho que é principalmente que o torcedor tenha a certeza de que esse processo ele é humanizado, ele é respeitoso, não só no aspecto do tratamento humano, mas também dos compromissos financeiros e contratuais que a gente tem com esses atletas, né? Perfeito. E ainda seguindo nessa linha de saídas e chegadas, é claro que o pessoal está nos assistindo, a turma tá aguardando a pergunta. Você sabe que o mundo fala em Claudinho, né? E não tem jeito, a gente vai ter que falar do Claudinho aqui. Só que antes disso, dos jogadores emprestados, já alguma definição também? Por exemplo, Elinho, o clube vai exercer o direito de compra? Não sei a situação de Lucas Evangelista, né? Se o clube já exerceu, se também tem esse interesse, até de outros jogadores. O clube comprou o Aidar, né? Fez a aquisição do Aidar já, acho que anteriormente. Caso do Realpe. Esses jogadores que vieram por empréstimo, daí tem o Hurtado, né? Acho que o empréstimo até o meio do ano. Essas situações estão sendo trabalhadas de que forma, Thiago? Loredo, nós temos 3 situações que vencem agora no final da semana, que é o Matheus Jesus, o Everson e o Vitinho. Então, o Matheus, nós já antecipamos a informação ao Corinthians e ao jogador, ele já até foi liberado com alguns dias de antecedência para ele poder reconduzir a carreira dele. O Everson e o Vitinho, nós estamos na fase final aí de concluir o exercício das opções de compra. A ideia é que esses atletas continuem conosco, que eles sigam o processo agora sim, sendo atletas com um contrato definitivo com o clube. E aí nós temos algumas situações que elas nos proporcionam um prazo maior. Tem muito jogo já na sequência, campeonato estadual. Estamos trabalhando para terminar em nono no Brasileiro da Série A, o que nos faria pular 2 fases de Copa do Brasil. Caso isso não aconteça, nós temos que jogar a Copa do Brasil desde a primeira fase, Copa Sul-Americana, enfim. Então nós temos aí o Evangelista, o Coelho e o Hurtado com as opções vencendo no meio do ano, e Elinho e Ramírez com opções vencendo em 31 de dezembro. Então, essa é uma estratégia nossa de mercado, em alguns casos. Ter o atleta por um tempo dentro do clube nos dá muito mais segurança com relação ao investimento, ao tempo de contrato, a tudo que vai ser feito. Então, nós estamos utilizando esse tempo que a gente tem para avaliar cada situação. E é fundamental que esses atletas tenham um desempenho dentro de campo, mas principalmente uma postura no dia a dia, fora de campo, que nos dê a segurança de que esse investimento de médio prazo vale a pena, né? Então, o processo de contratar um atleta, Loredo, ele é só a ponta do sistema todo, né? Então, óbvio que tem muita ciência, muita observação, muita análise antes de trazer um atleta, mas o trabalho mais difícil é o dia a dia, é o desenvolvimento, é fazer com que esses atletas evoluam individualmente e coletivamente. A gente tem inúmeros casos esse ano aí que eu poderia citar aqui, de atletas que são muito melhores dentro do Red Bull Bragantino do que eram anteriormente. E isso é fruto deste processo, né, de desenvolvimento do atleta, de trabalho dia a dia, liderado pelo Maurício, pelo Sandro Orlandelli, que é o nosso coordenador técnico,
mas também muito trabalho do Heverson, que é o preparador físico, do Marcinho, do Anderson Marques, do Maldonado, do Guilherme, que é o fisiologista, o Fred, o Bruns, que é o treinador de goleiros, enfim, é muita gente no dia a dia trabalhando para que esses jovens possam crescer e evoluir, né? Então, isso é o que a gente tem de alinhamento dessas questões e, obviamente, desempenho é o que determina o exercício ou não da opção de compra, né? Perfeito. E vamos lá, passar aí pelo capitão, camisa 10, o cara que encerra o campeonato, podendo ainda ser o artilheiro isolado da competição, mas que já está aí como craque do Brasileirão, revelação do campeonato. E se ele conquistar o troféu de artilheiro, vai ser pela primeira vez na história dos pontos corridos que um único jogador terá 3 troféus, né? 3 premiações aí da CBF. Mas independente disso, né? A valorização do atleta por tudo aquilo que ele mostrou, não sei se confirma, tem informações que representantes da seleção vão estar na Bichedi na quinta-feira, inclusive eu tinha falado com o professor Fábio Macerejean, que provavelmente estaria, o próprio César Sampaio, a questão de Claudinho na seleção, se isso é viável para o clube, o que representaria isso também. Torcedores perguntam se até Jogos Olímpicos poderia ter Claudinho. Queria que você falasse dessa situação. Claudinho, contrato renovado, perfeito. Mas a gente sabe que o contrato renovado é para dar ao jogador também, né, uma valorização por aquilo que ele fez, para o clube de repente ter a possibilidade até de uma multa contratual um pouco maior, mas que o destino do Claudinho será fora do Red Bull Bragantino, pelo menos eu não tenho dúvida disso. Né? Quando vai ser, talvez você possa dizer, mas como que agora vocês trabalham com a realidade Claudinho, né, após esse campeonato, o Escuro? Loredo, o primeiro ponto, acho que para destacar, é que o Claudinho é um dos destaques individuais da nossa equipe, obviamente, naturalmente o principal, por tudo que vem acontecendo, por toda a atenção que ele vem tendo, e ele reconhece e sabe o quanto esse destaque individual dele é consequência de um trabalho coletivo, né? De todos os atletas do grupo, de comissão técnica do clube, a relação dele conosco pessoalmente, com o clube, com a história dele dentro do Red Bull Bragantino, ela é muito honesta, muito forte. Então, a renovação do contrato, ela visou muito mais dar uma valorização financeira para ele, que era justa. Claudinho é um atleta que chegou conosco no Red Bull Brasil há quase 3 anos atrás, ainda num processo de evolução, de desenvolvimento, vem para o Red Bull Bragantino dentro dessa relação que foi construída, chega jogando como um atleta de lado, com a saída do Osman ele ocupa um espaço importante para ele, pouco a pouco o Zago foi construindo essa movimentação dele para dentro, para a meia, e aí eu acho que a gente conseguiu extrair o melhor dele como jogador, mas também apresentando uma evolução como pessoa impressionante. O dia a dia com o Claudinho, por tudo que tem acontecido na vida dele, é algo que nos chama atenção sempre, Loredo. Mantém a humildade, mantém o respeito a todos, mantém um carisma, é um atleta especial. Assim como todo profissional tem as suas ambições, né? O Claudinho é um atleta que está indo para um ciclo que eu acho que é único na história recente do futebol brasileiro, ter sido o melhor jogador da Série B no ano e pode ser eleito o melhor jogador da Série A no ano seguinte. Eu não me recordo disso ter acontecido recentemente. Você falou em 3 prêmios, na verdade pode ser 4, né? Porque naturalmente ele vai ser um dos meias da seleção do campeonato. Então, realmente conquistar 4 prêmios individuais numa competição desse nível não é uma missão fácil. Assim como o Arthur fez isso no Campeonato Paulista, isso é legal, a gente na mesma temporada ter os destaques individuais em 2 competições de altíssimo nível. Então, nós não temos nenhuma definição clara do futuro do Claudinho. Ele tem contrato com o Red Bull Bragantino. Enquanto ele estiver aqui, ele vai estar à disposição do Maurício para ir para campo. Existe sim um assédio do mercado e como ele vem dizendo, isso é verdade, essa decisão ela vai ser tomada a 4 mãos. O desejo dele, a vontade dele vão sim ter um peso muito grande,
pelo respeito que a gente tem a todos os jogadores, pelo entendimento de que são ciclos, né? Seria injusto da nossa parte usar o contrato contra o Claudinho nesse momento, com tudo que ele vem construindo, com toda a lealdade que ele vem demonstrando ao clube. E esse é um processo natural do futebol brasileiro, né? Nós somos um país formador. Então, nós vamos ter a capacidade de repor hoje o Claudinho, amanhã o Arthur, depois o Raul, depois o Elinho e assim por diante. E eu acredito que nós tenhamos essa capacidade. E agora esperar o tempo, ver como as coisas vão encaminhar, para que a gente possa tomar a melhor decisão para o clube e também respeitando os interesses do Claudinho, né? Com relação à seleção brasileira, eu torço muito para acontecer. Eu acho que ele merece a oportunidade de estar lá, por tudo que ele vem construindo na competição. Não é fácil o seu destaque que ele vem sendo, jogando numa equipe que passou grande parte da competição na parte de baixo da tabela. Normalmente os destaques da competição são atletas que estão nas equipes lá na parte de cima, com gols decisivos, com uma postura coletiva, com um posicionamento muito claro perante a imprensa, perante os seus companheiros. Então, eu acho que é merecido, eu torço para que aconteça. Tenho certeza que o Tite e toda a comissão técnica estão olhando com um olhar justo. Sabemos que a concorrência na seleção brasileira é uma coisa impressionante, né? O nosso país tem uma quantidade de atletas de destaque em várias ligas que torna essa missão difícil. Eu torço para que aconteça. Acontecendo, será algo extremamente especial para todos nós. O Bragantino voltar a ter um atleta em seleção brasileira depois de muitos anos, eu acho que é um carimbo da grandeza que esse projeto está construindo em tão pouco tempo, né? Então vamos aguardar. Espero que aconteça, espero que ele possa na quinta-feira ser decisivo, fazer gols, que a gente possa vencer o jogo e que ele possa confirmar esse prêmio de artilheiro, que seria a coroação de 2 anos excepcionais que ele vem tendo na carreira dele. Perfeito. De tudo isso que você fala, nos últimos dias a gente ouviu notícias e nomes, né? Primeiro que teria Roma, depois Ajax, sempre o Leipzig aparece também. Oficial, proposta, de fato, já chegou alguma coisa em suas mãos que está sendo conversado com o jogador? Ou foram essas sondagens? De que forma hoje está de fato acontecendo essa questão para a saída do Claudinho? Loredo, não existe. O futebol é um ambiente muito especulativo, né? Existem muitas consultas, muita aproximação. O Campeonato Brasileiro é visto no mundo inteiro, especialmente quando a gente fala de recrutamento, de scouting. Nós estamos falando da janela de verão europeia, ou seja, ela abre 1 de julho. Nós estamos ainda aí no mês de fevereiro. Então, o mercado europeu ele tem esse hábito de trabalhar com uma antecedência maior do que nós estamos habituados aqui no nosso mercado. Não existe nenhuma situação que a gente tenha aprofundado ou evoluído. Existe sim o respeito de receber todas essas consultas, esses contatos, de apresentar o nosso clube, o nosso trabalho e esperar com que os dobramentos com mais detalhes aconteçam nas próximas semanas, porque também é uma expectativa do jogador e a gente precisa construir isso para que a decisão seja tomada com as informações de forma concreta, né? Então, hoje não existe nenhuma proposta oficial no papel, não existe nenhum negócio que esteja fechado, esteja velado, não. O que existe é, sim, um interesse de diversos mercados em função do que ele faz dentro de campo. E isso é o que acaba dominando o comportamento dos clubes nesse sentido, né? Perfeito. Tentar aqui ser breve, mas colocar dos temas. Você fala do mercado europeu com abertura em 1º de julho, e a gente sabe disso. Mas pode haver uma negociação antes disso e manter-se o Claudinho até a abertura da janela no Red Bull Bragantino, ou não? Se a negociação aconteceu, o Claudinho já tem que imediatamente deixar o clube, ou esperaria para negociar somente na abertura da janela, mesmo as tratativas acontecendo? O que você pensa? Loredo, é difícil ficar aqui trabalhando com hipóteses, né? A realidade é o que eu disse para você. Hoje não tem nenhuma proposta oficial na mesa. Existe sim contatos e conversas.
e assim que houver algo oficial, vai ser tratado da maneira que essa situação se apresenta, né? Então, hoje eu te diria que tudo pode acontecer. Pode acontecer isso que você mencionou, dele ser negociado e permanecer. Pode acontecer de não ser negociado e permanecer até dezembro. Pode acontecer de ser negociado imediato. De novo, vai depender muito de qual situação é que deve evoluir, né? Perfeito. O Escuro trazendo aí, né, essa questão do Claudinho. E para fechar, a gente ouvia também, isso é um pensamento que eu quero expor a você, ver se você compactua. A gente ouviu, sem citar números, assim, você não precisa citar números, mas falava assim 15 milhões de euros, por exemplo, de uma última proposta, que o Leipzig já teria oferecido 12, e eu fiquei com a sensação que a decisão do jogador, você já disse, vai pesar muito, né? De repente ele vai olhar, ele tem uma proposta da Itália, uma da Holanda, uma da Alemanha, da Espanha, sei lá, e ele vai escolher, de repente, dentro disso que seja bom para ele, para o clube. A única coisa que eu coloquei é que eu imagino que o Claudinho, que saísse uma negociação de 15 milhões de euros, que eu acho que seria um valor fantástico para o Red Bull Bragantino, um exemplo. Mas eu acredito que o Claudinho, em 2 temporadas na Europa, qualquer clube europeu vai negociar o Claudinho por 60 milhões de euros, ele mantendo esse futebol. Você entende isso também? Por que eu lhe faço essa pergunta? Porque talvez isso também possa interferir no futuro do atleta, né? Do que ele vai pensar daí para frente. Porque a gente vê vários jogadores saírem do futebol brasileiro e depois as negociações, quando acontecem entre o futebol europeu, os valores são realmente muito maiores. E eu tenho a sensação que com o Claudinho não será diferente, hein, Thiago? Loredo, é possível sim, a partir do momento que um atleta está performando em ligas europeias, já está adaptado ao futebol europeu, já está adaptado a todas as questões que envolvem a vida, né, nesses diferentes países da Europa. O valor de mercado do atleta ele é muito maior do que ele atuando ainda na América do Sul, que existe sempre essa questão da adaptação, não só ao futebol, mas também à vida, né? Um outro ponto que eu queria destacar, Loredo, é que o Claudinho vive um processo que deveria ser mais frequente no futebol brasileiro, que é um processo de desenvolvimento do atleta dentro do nosso país, né? Então, o Claudinho é um atleta que recentemente completou 24 anos, ou seja, hoje muito mais preparado, mais maduro, com um volume de jogos em profissional muito mais significativo, tendo desfrutado de uma Série A de brasileiro, tendo performado dentro do futebol brasileiro para depois dar esse passo, né? Então, acho que nos últimos anos o futebol brasileiro prejudicou o desenvolvimento de muitos jovens potenciais com transferências prematuras, né? Então, essas transferências, quando o atleta tem 18, 19 anos, elas geram um risco muito grande por conta de tudo que envolve, né? Ainda são jovens, muitas vezes ainda mentalmente não preparados para tudo que vem de exigência de viver num outro país, da pressão, do dinheiro, de tudo que vem, né? Então, esse é um processo que a gente quer tomar como aprendizado para que a gente consiga conduzir algo similar com outros atletas. O atleta não precisa ter pressa de sair do Brasil para jogar numa grande liga europeia, porque ele tem tempo para chegar lá melhor preparado. Acho que essa é a mensagem que o Claudinho deixa para os jovens que estão em formação no Brasil. Um ex-atleta do Bragantino viveu um processo similar, que foi o Paulinho, que é uma outra situação que eu vivi de perto, até pela relação pessoal. O Paulinho é um jogador que foi para a Europa com 24 anos de idade, jogou 2 Copas do Mundo, jogou no Barcelona, jogou na Premier League. Enfim, há tempo para que o atleta desfrute disso em alto nível e ainda assim usufruindo de uma formação, de um desenvolvimento melhor como pessoa e como atleta no Brasil. Então, acho que esse é um ponto positivo que eu quero aqui destacar, né? Que a gente está ficando habituado aos jogadores, antes de pisar na equipe profissional, serem negociados para a Europa, e eu acho que isso é algo que a gente deveria ter mais cuidado daqui para frente. E tá perfeito. E olha só, vem de encontro. Eu tive um bate-papo nessa semana com o Dorival Júnior e o Dorival citava justamente isso, né? Você não precisa ter 20 anos para ir para a Europa, achar que com 24 tá velho. E ele citou Rodrigo dos Santos, Vinícius Júnior, daí Paquetá. Ele falou que os jogadores ainda não estavam totalmente preparados
foram para a Europa para ter que, né, finalizar ou aprimorar a carreira num mercado totalmente diferente, enquanto poderiam ter permanecido no Brasil por mais 2, 3 anos e chegarem na Europa nessa condição que você coloca. Daí Paulinho, Claudinho, evidentemente, eu acho que esse seria o caminho, mas os atletas precisam entender isso, os empresários, né? Porque o pessoal fica naquela, cresce o olho, aparecem propostas milionárias, os clubes, né, que sempre vivem aí com dívidas, aí vem proposta, quer vender jogador, quer fazer dinheiro, não tem jeito. A gente sabe que não é fácil, mas que bom, né, que aqui, pelo menos no Red Bull Bragantino, tenha realmente esse formato e esse pensamento. Para fechar, Thiago, agradecendo aqui do canal do Loredo, para o torcedor, a gente continua em meio à pandemia, muito se falava e você recentemente chegou até em outras entrevistas com os companheiros, o torcedor vive a expectativa, né, do que ele vai ter na questão de benefícios, o nome pode não ser o sócio-torcedor e recentemente apareceu, né, o marketing do clube aí com algumas coisas também criando muita expectativa. O que tem agora, né, que está chegando, se é que isso está realmente chegando, mesmo com todos esses problemas que ainda a gente continua vivendo da questão da pandemia? Loredo, está chegando sim, a gente deve divulgar mais alguns detalhes nessa semana. O programa de sócios está pronto, ele vem com uma série de situações envolvidas que não só o estar nos jogos, né? Então, o pessoal nosso de marketing trabalhou muito, mas muito bem, com uma rede de estabelecimentos na nossa região, com muita relação e benefício que o sócio-torcedor vai poder ter, diversas modalidades, dos mais acessíveis até os assentos mais premiums do estádio. Então, acho que a gente avança na nossa relação com a cidade, com o torcedor. A gente espera que o programa de sócios seja um ambiente de um relacionamento mais próximo nosso, primeiro com o nosso torcedor, com o cidadão de Bragança, com a região bragantina, que as pessoas possam, o quanto antes, voltar a frequentar os jogos. Obviamente, isso não depende só do nosso controle, né? A gente ainda vive uma situação crítica com a pandemia. De qualquer forma, nós tomamos a decisão de lançar o plano, mesmo sem ter o estádio como um grande apelo, mas para que o torcedor possa se conectar mais, se aproximar e ter acesso a alguns benefícios aí que eu acho que vai agradar bastante a nossa torcida. Demorou, mas está aí. Acho que essa semana mais algumas coisas saem, pouco a pouco a gente vai detalhando esse programa de relacionamento. E óbvio que tudo que a gente falou desde o início, tem muita gente trabalhando no dia a dia aqui para entregar o quanto antes, Loredo, que eu venho falando do sem treinamento, porque na minha visão vai ser um divisor de águas para o clube poder de fato brigar por coisas lá em cima. O estádio também, isso muda a autoestima, muda como os adversários te enxergam, muda como o mercado te enxerga. Acho que em pouco tempo a gente já trouxe bastante coisa boa para dentro do Red Bull Bragantino. Cada vez menos, não vou dizer menos difícil, mas cada vez mais fácil convencer os atletas a virem para o Red Bull Bragantino. E a gente tem visto jogadores trocando grandes camisas pelo nosso trabalho, pelo nosso projeto. Isso é muito grande, o torcedor precisa valorizar, precisa entender nisso um indicativo importante desse crescimento e desse sucesso que a gente vem construindo e espera construir mais pela frente, cara. E eu aproveito para te agradecer bastante pela parceria, pela publicidade. Continue sendo crítico, sim, com todos nós, mas mantendo o respeito, mantendo esse limite que em muitos momentos a imprensa e o torcedor ultrapassa, né? De atacar o ser humano, de ferir a honra, a família, seja dos atletas, do treinador. Em alguns momentos eu sei que eu também estou exposto a isso, mas que a gente tenha um olhar mais carinhoso com os seres humanos que estão dentro do futebol. Estamos aqui para fazer a coisa bem feita e para ganhar os jogos e poder atender a expectativa do torcedor, mesmo que às vezes isso não aconteça, né? Tá perfeito. É isso, eu quero agradecer ao Thiago Escuro. A gente poderia aqui ficar por muito mais tempo. Você vê que, né, eu foquei muito profissional de Red Bull Bragantino, mas a gente sabe que tem a questão do Red Bull Brasil, né, que vai jogar 2 em Bragança, tem o time feminino, mas oportunidades não faltarão
para outros papos também aqui. Seja bem-vindo ao canal, se inscreva aí no canal, avise os amigos, ative os sininhos. Daí você recebe as notificações e daí você acompanha. Daí você vai ver lá, pô, o Loredo tá exagerando, hein? Olha, não é assim, não é assado. E as críticas são para isso também, acho que em todos os sentidos, e precisam ser dessa forma, né? E a gente tem que saber da forma que você falou, absorver críticas, né? Não achar que com elogios também você, né, tá andando em nuvens, mil maravilhas, mas é sempre muito legal esse papo e dessa forma aqui, né, com o torcedor, com a participação de todos também. Então, muito obrigado, tá bom, Thiago? Eu que agradeço, Loredo. É isso. De fato, tem bastante coisa acontecendo. O feminino com calendário também cheio de jogos. A intenção é levar mais jogos do feminino para o estádio na Bia Bichedi também. A nossa equipe sub-23 vai representar o Red Bull Brasil aí na Série A2. São os jovens que no futuro vão estar dentro do Red Bull Bragantino. O sub-20 com o protocolo pronto para retomar as atividades. Enfim, bastante coisa mesmo. Fica para um outro momento. O clube está crescendo. Obrigado pela atenção e obrigado ao torcedor pela parceria e pela cumplicidade numa temporada tão difícil. É isso. Gostou, torcedor? Então, aqui, Thiago Escuro, hoje no Papo do Canal do Loredo. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e continue com a gente. Valeu!